Bom dia! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. Eu sou Amarildo da Neuzinha, do grupo de oração Jesus de Misericórdia, da paróquia São Benedito de Lins. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria neste sábado, quinta semana do tempo comum, partilhar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Jesus, estando no deserto, responde ao tentador: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus se compadece daquela multidão e continua se compadecendo de nós nos dias de hoje. Jesus tem compaixão daquela multidão e também tem compaixão de nós. Não quis despedir aquela multidão em jejum. Jesus se preocupa com a fome do povo, fome de pão e também fome da palavra. Por isso, quer estar em nosso meio para nos alimentar sempre. Ele quer estar conosco todos os dias até o final dos tempos. Um Deus tão grande, um Deus misericordioso, bondoso. Ele se faz pequeno quando está na partícula, que após a consagração não é mais partícula, não é mais pão, é o corpo, sangue e alma de Jesus que vem para o nosso sustento, sustento da alma por meio da Eucaristia. Ele se compadece de nós e providencia o necessário para o sustento e fortalece o nosso corpo, nos dá esperança, nos dá vida. No Evangelho, quando pergunta: quantos pães tendes? Ele quer nos ensinar, irmãos, que nós também devemos fazer parte dessa partilha. Ele pede ajuda para tocar o nosso coração. Ele quer que sejamos solidários. Ele quer que a nossa decisão em ajudar o mais necessitado com o material e também com o amor. Deus Pai, na sua infinita bondade, quis nos restituir à humanidade, dando-nos o seu próprio Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, o pão vivo descido do céu, que a cada Eucaristia nos alimenta. Jesus partiu o pão e mandou distribuir.
assim acontece também em cada Santa Missa, no sacramento do altar. O Senhor vem ao encontro do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Na Eucaristia, Jesus torna-se alimento para o homem, remédio da imortalidade, pão vivo descido do céu. Cristo se torna alimento de verdade para nós. Jesus é o caminho, a verdade e vida. Na Eucaristia, Jesus se mostra também a verdade do amor, que é a própria essência de Deus. Deus é amor. A Eucaristia deve ser nosso alimento diário para nossa conversão diária. Deveríamos nos tornar em autênticos evangelizadores, levando a todos o amor de Deus, refletindo a sua face com gestos bondosos. Como seria bom se todos na minha casa, na minha família, buscassem esse alimento para a alma, pão dos anjos, o pão dos fortes, e como consequência se entregasse ao serviço do Evangelho. Que neste momento possamos pedir esta graça. Vamos clamar o Espírito Santo para incendiar o nosso coração e assim se abrir ao projeto de amor, se doando cada vez mais ao próximo, renunciando todo tipo de pecado, renunciando todo egoísmo, toda autossuficiência, todo orgulho, toda vaidade, entre muitos outros pecados que nos afastam de Deus. Busque aumentar a sua intimidade com Jesus por meio da oração. Não perca a oportunidade de encontrar Jesus fisicamente, corpo, sangue, alma, divindade na Eucaristia. Busque-o enquanto ele se deixa encontrar. Viva verdadeiramente os seus mandamentos. Fortaleça a fé por meio dos sacramentos que foram instituídos por Jesus para a nossa salvação. Tenha o desejo do céu, isto é, tenha o desejo de estar ao lado de Jesus hoje e sempre. Que neste Evangelho nós possamos ter aprendido, abrir o nosso coração para a partilha e abrir a nossa alma para a Eucaristia. Que Jesus toque o meu coração, que Jesus toque o seu coração e tenhamos cada vez mais esse desejo de se alimentar do pão dos céus, pão dos anjos, remédio da imortalidade, a Eucaristia. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Que Deus faça brilhar sobre ti a tua face e se compadeça de ti. Que Deus volte o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenham um sábado abençoado. Estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.